aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vocês estão sentindo esse clima gostoso, esse calorzinho que está tomando conta do Brasil? Hoje é dia de dossiê, temos que falar do Banco Master, de todas as últimas confusões. Fala muito do Toffoli, fala do Lula, rapaz. Não é só porque já tem gente do governo ou do ex-governo do PT que já começa a rondar, né? Os arredores do Master, petistas, né, no Senado, o próprio Lula parece que se movimenta para, inclusive, jogar o Supremo na chuva. Pelo menos é o que diz a Vera Magalhães, a gente tem que falar sobre isso. A gente começa o nosso vídeo, na verdade, relembrando uma fala do Toffoli antiga que eu vi na rede social. É o nosso pontapé pra gente falar dele. Falaremos do PT, falaremos do Lewandowski, e isso aí vai nos levar numa breve viagem no tempo pra gente olhar algumas coisinhas muito curiosas e entender o Brasil em sua complexidade, para depois voltar para o presente, voltar a falar do nosso lindo Supremo Tribunal Federal. O Fachin deu 2 entrevistas, deu pro Estadão, deu entrevista pra Globo, andou falando em evento e parece que não adiantou de nada, até porque ele tá sendo chamado aí de fraquinho pelos seus colegas. E muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje, fora as críticas que saíram da imprensa, que eu não sei se vai dar pra gente chegar lá. Vai ter algumas críticas que saíram que a gente vai comentar ao longo do vídeo, sobre algumas coisas em específico, mas no dia de ontem, parece que a família Marinho, dona da Rede Globo, deu uma ordem assim de cima pra baixo e obrigou todos os seus colunistas a entrar em campo para atacar o Supremo. Foi texto do Merval Pereira, Sandenberg, Miriam Leitão, Gabeira, outro lá que eu nem lembro o nome mais, que eu até peguei também. Gente, assim, inúmeros artigos de opinião. Eu achei isso muito estranho, né? Toda a Rede Globo, uníssona, criticando a Suprema Corte Brasileira. Mas vamos por partes, né? Vamos ver até onde a gente consegue ir, porque tem muita coisa no vídeo hoje. E vamos lá, né? Começando já no clima de relembrar é viver. Eric jogou esse vídeo aqui na minha timeline ontem. Se eu vi, vocês têm que ver também, porque esse aqui é um momento histórico, né? Numa época em que o Toffoli era apenas, sei lá, conhecido como ex-advogado do PT. Nessa época, acho que o Toffoli era até melhor, viu? Pra você ver que ser ex-advogado do PT te dá mais conhecimento jurídico do que ser ministro do Supremo, né? Parece que o Toffoli mudou de opinião desde que chegou e vestiu, né, o manto negro que dá superpoderes. Olha o que ele diz e olha como ele desaprendeu o que ele tenta ensinar. E é sempre bom lembrar que o Poder Judiciário não age de ofício. Se o Poder Judiciário agisse de ofício ou fosse além do que lhe é levado, além do que lhe é pedido, isso é o chamado ativismo do Poder Judiciário. O Judiciário é um poder que não se movimenta por si só. E isso é fundamental. O Judiciário não pode tomar iniciativa intervencionista em searas de outros poderes. E eu sou muito cônscio a respeito disso. E é sempre bom lembrar que O judiciário não pode agir por ofício. Passado anos, em 2019, o ministro Dias Toffoli abriu de ofício o inquérito das fake news. Ah, meu Deus do céu, viu, velho? Essa gente é cara de pau demais, viu? Não aguento. Aí, já falando dele um pouquinho mais, uma previsão. Vai sair treta hoje, viu? Sinto que vai ter confusão no Metrópolis, né? Acho que todo mundo vai almoçar aí vendo muitas confusões. Vamos ver o que o Metrópolis vai contar ao longo do dia de hoje, porque as últimas já foram boas. Ontem, uma das que eles contaram é que Toffoli foi lá no Itataiá nas mesmas datas que já tinham de dirigente da JBS. Voos de jato de dirigente da JF coincidem com datas em que Dias Toffoli esteve no Itataiá. Avião passou por Brasília, Leonardo com Andresa Matais. Outra informação muito curiosa é de uma pauta que trava o Brasil inteiro, mas no Itataiá não teve muito problema. É o quê? Questão ambiental. A casa de Toffoli, né? Desculpa. A casa do Toffoli, aspas, no resort Itataiá, funciona sem licença ambiental. O IBAMA é tigrão com todo mundo. Mas, né, com a casa do Toffoli, parece que o IBAMA aí tá dormindo do ponto, né? Será que a Marina Silva vai fazer alguma coisa? Ainda é ministra, né? Poderia fazer alguma coisa, né?
A área usada pelo ministro para receber convidados não tem autorização para operar. Procurados, Toffoli, seus irmãos e Tayaya não se manifestaram. Eu acho que essa matéria do Estadão pecou. Também deveria ter procurado o Ministério do Meio Ambiente, procurado o IBAMA, procurado a Marina Silva em específico, o Rodrigo Agostinho, e questionar, né? Cadê? Cadê o Brasil onde todos são iguais perante a lei? A gente sabe que isso é uma balela, né? Aí, com essa confusão toda chegando, parece que Lula aí tá tentando sair da confusão. Ele não quer se associar ao escândalo do Master. Aí tem uma série de notícias sobre isso. Mas começando aqui com a Folha de São Paulo. Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer a aliados que ministro deveria deixar o Supremo. Você acha que Lula, que só anda em ambiente controlado, que tem imprensa na mão, esse tipo de informação que ele só diz para aliados, ainda mais sobre Toffoli, no caso desse, isso chegaria à imprensa sem prévia autorização do Lula? Tu acha que vazaram a conversa de Lula? Ou Lula quer mandar esse recado? O petista acompanha o andamento do caso e as repercussões sobre a atuação do magistrado. Nos últimos dias, deu sinais de que não pretende defender Toffoli das críticas feitas ao ministro. Em conversas reservadas com ao menos 3 auxiliares, Lula fez comentários considerados duros sobre Toffoli e chegou a afirmar em desabafos que o ministro deveria renunciar a seu mandato na corte ou se aposentar, segundo relatos colhidos pela Folha de São Paulo. Aí veja. O Supremo teme ser jogado no fogo pelo governo. A Vera Magalhães aqui vai confirmar, né, o que eu falei anteriormente, que Lula plantou a nota de propósito. Que é para quê? Para ele falar para sua militância e tentar enganar o povo brasileiro que ele não tem nenhuma conexão com nada do que está acontecendo, que ele não vai passar pano para o escândalo do Banco Master, que ele vai agir conforme a lei manda. E aí cabe aí, né, os bocões acreditarem ou não. Mas enfim, o Supremo teme ser jogado no fogo pelo governo. Divulgação de conversa entre Lula e Toffoli gera incômodo entre ministros. Causou perplexidade entre alguns ministros do Supremo o fato da conversa entre Lula e Toffoli ter vindo a público. A informação foi dada em primeira mão pelo Lauro Jardim. Pode resgatar em vários vídeos mesmo que eu já disse. No governo, Lula, quem tem a proximidade com o Lauro Jardim é o Haddad, que por sinal estava na conversa. O Haddad buscou a aproximação com o Lauro Jardim ainda no período de transição. Por quê? Porque o Haddad é ministro da Fazenda e o Lauro Jardim é porta-voz do mercado financeiro. Então, quem solta a nota é o próprio Lula. Pediu para o Haddad achou que se fazia necessário para vender uma ideia para os agentes do mercado de que Lula está de olho, não vai compactuar com coisa errada e tentar tirar o dele da confusão. A avaliação de alguns ministros é de que, ao permitir que a conversa fosse conhecida, Lula estaria ajudando a manter o Supremo no olho do furacão neste início de ano, reforçando a percepção de que a crise do Master passa ao largo do governo. Mantra entoado por 10 entre 10 auxiliares do petista com quem se conversa, aliás. Essas notas que estão saindo, Lula está chateado com Toffoli, eu não tenho envolvimento. Estou lutando pelo certo. Confia no Lula, vai, que ele não sabe de nada. Até o meio da semana passada, o governo vinha tentando passar o largo da crise do Master. O tom mudou levemente depois do próprio Lula mencionar o escândalo durante a visita a Maceió. Já criticando, sentindo aquele cheiro, aquela catinga de que a confusão ia chegar no PT, né? Jacques Wagner, Rui Costa, Guido Mantega, Lewandowski. Ministros da corte só ponderam o risco do governo assumir uma postura de deixar que o Supremo se queime sozinho. Lembram da importância que o judiciário teve no enfrentamento ao 8 de janeiro e a trama golpista, e pondera a dificuldade que Lula vem enfrentando para emplacar o seu mais recente indicado ao Supremo Messias. É tipo aquele recado, Lula, fica de olho aí no que tu tá fazendo, viu? Tu vai deixar a gente mesmo na chuva? Lembre que você precisa da gente para governar esse país, viu? O juiz de Sabatina deve ser suspenso por insegurança quanto à sua viabilidade no Senado. Aí, não só a conversa do Lula com Toffoli, né? Isso aí foi o Lauro Jardim que contou. E aí coube a turma do Metrópolis revelar o encontro. Na verdade foi o Globo também, né? Foi o Globo, foi o Metrópolis? Foi o Globo. Também foi o Globo também, né? O encontro do Paquito, lá com Lula. Foi o Lauro Jardim também, né? Curiosamente.
Lula recebeu o Workar em reunião no Palácio do Planalto no fim de 2024. Dono do Banco Master foi o encontro do presidente acompanhado do ministro Guido Mantega. Aqui é só a Folha repercutindo, a gente falou sobre no vídeo de ontem, é só para relembrar que a novidade é o quê? Lula e Galípolo omitiram de agenda encontro com o dono Master. Um negócio que eu fico sem entender, né? Por que não constar na agenda oficial? Por que isso não era informação pública? Isso é uma coisa tão importante. Por que esconder ou omitir o fato de que Lula se encontrou com o Paquito? Aí vem o Caio Junqueira. Workar se apresentou a Lula como uma pessoa que incomodava a Faria Lima. Eu até brinquei no Twitter, né? Eu falei, o Workar mexe com o meu coração a falar com isso, mas ele é burro, né? Burro mesmo. Como é que você chega pro pai dos bancos, o pai dos banqueiros, a marionete dos banqueiros e fala, os banqueiros não gostam de mim? A Lula fala, pai, os meus filhos, os meus chefes não gostam de você, então também não posso gostar, né? Mas independente disso, o Caio Junqueira disse que Lula teria dito ao Paquito que Galípolo iria assumir o Banco Central, que tinha o apoio dele e o Galípolo, um perfil técnico, e portanto só tomaria decisões técnicas à frente do banco. Aí o nosso novo bolsonarista, Leonardo Sakamoto, ele tá muito bolsonarista esses dias, viu? Resolveu comentar sobre esse encontro fora da agenda, esse encontro secreto do Lula com o Paquito. Fala, Sakamoto. Olha, eu tenho defendido sistematicamente aqui que você não consegue fazer uma democracia de qualidade com reunião sigilosa de poder executivo, legislativo, judiciário. Presidente da República não pode ter agenda secreta com o dono de banco. Não era secreta, mas foi dito, foi publicizado. Presidente da República foi tomar cafezinho com qualquer pessoa, com patati patatá, com um ator, com um escritor, com qualquer pessoa, tem que aparecer na agenda. Tem que ser transparente. Pelo amor de Deus. Sabe, não pode. Mas não dá pra tudo ser. Tudo bem, vai conversar de forma sigilosa com o presidente dos Estados Unidos pra tentar preparar terreno para uma outra reunião. Tudo bem, é segurança nacional. Mas aonde que o encontro com o Workar é segurança nacional? Mas não se sabia que naquele momento o banco era um walking dead do sistema financeiro, um morto-vivo. Não importa, é dono de banco. Quando tem um sindicalista lá, o pessoal reclama, não, tem o presidente da CUT tem que estar na agenda, que senão vão reclamar. E presidente de banco, tudo bem, empresário, tudo bem? Faça-me um favor, gente, ninguém aqui é criança. Né? Ninguém aqui é criança, concordo com a Dani. Sorte do presidente que todas as informações circulando a respeito dessa reunião dos interlocutores colocam que o Lula chegou e falou, meu amigo, isso aqui tem que ser, olha, com o pessoal da área, tem nada a ver com isso, hashtag me mantenha longe disso. E ainda bem também que ele falou, criticou publicamente o Master, o Workar, tudo isso mais, ajuda a vaciná-lo nesse processo, né? É bem cômodo, você tem ele não agiu contra, tanto é que a Polícia Federal tá aí lascando lenha e descascando e revelando coisa do Master, né? Ao mesmo tempo ele não comprou letra financeira com dinheiro de aposentado, que nem fez o governo bolsonarista do Rio de Janeiro, ou o governo do Amapá, não ajudou que nem fez Ciro Nogueira no Congresso Nacional tentando ajudar o Master, não impôs sigilo maluco no processo do Master, como fez o próprio Toffoli, ele não fez nada disso. Então, ponto pra ele. Mas não deveria ter recebido o banqueiro nessas condições, não se recebe. Por quê? Não basta o presidente ser honesto, ele tem que parecer honesto. E não basta ele agir de forma republicana, ele tem que ser republicano, recebendo as pessoas da forma como faz. Que pede uma audiência. Pede uma audiência. Não dá para ter exceção nesse sentido, né? Agora... Gente, em que país Lula consegue parecer honesto? Sakamoto tá me emocionando com essa versão bolsonarista dele, viu? Não esperava disso dele, viu? Parabéns, Sakamoto, você está bolsonarizando. É isso aí. Bem-vindo à tropa. Aí vem a Vera Rosa. Lula tenta descolar governo do Master após encontros com Toffoli e Workar fora da agenda. Olha, não tenho nada a ver com isso. Vamos tirar o governo dessa. Lavando as mãos, né? Tá entregando a cabeça dos amiguinhos. Aí você vê que tudo isso que tá saindo, essas notícias,
sendo vazadas, né, a dedo. São coisas propositais pro Lula tentar ficar bem no figurino. Aí eu fico me perguntando, como é que Lula quer tirar o governo dos holofotes quando o diretor da Polícia Federal de Lula, o Andrei, diz que caso Master, sob relatoria de Toffoli, segue absoluta regularidade. Não tem nada errado. Nada. 100% técnico. É a Polícia Federal de Lula, né? Realmente. Não tem o que falar. É a Polícia Federal. Devia mudar o nome pra PFL. Polícia Federal de Lula. Porque não é só a Polícia Federal. É a Polícia Federal de Lula. Eu acho que qualquer brasileiro consegue entender a diferença. Tem que chegar o brasileiro. Você sabe a diferença da PF pra PFL? É o que eu partido? Não, é a Polícia Federal do Lula. Ele vai entender na hora. Aí o Lula quer tirar o governo dos holofotes. O Lula pode até falar que é ex-ministro. Mas, porém, entretanto, todavia, Master pagou 5 milhões a escritório de Lewandowski já como ministro de Lula. Aí é duro, né, Lula? Tô tentando te ajudar, mas tá difícil. O contrato entre o escritório de advocacia do Lewandowski e o Banco Master continuou por quase 2 anos, depois de ele assumir a pasta da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O contrato de consultoria jurídica tinha o valor de R$250 mil. A coluna apurou que a contratação atendeu a um pedido do líder do governo no Senado, Jacques Wagner. A coluna, o Jacques Wagner, confirmou ter feito essa indicação do Lewandowski. Então, assim, aí para e pense, né? Que país é esse onde um senador da República chega para um banco e fala: banco, tenho um funcionário para te apresentar para ser contratado a peso de ouro. Peso de ouro não, peso de prata. Se bem que prata tá bem caro também, né? Peso de prata. Ricardo Lewandowski. Aqui também tem outro fato que chama minha atenção, né? Você vê que essa parada do feminismo tá indo muito longe. Porque Lewandowski só tá ganhando R$250 mil. E Dona Viviane mais de 3 milhões. Aí é sacanagem, né? E, ó, gente, não é por nada não. Lewandowski, ex-ministro do Supremo. Não tem nada que tenha mais notório saber jurídico do que ser ex-ministro do Supremo. E só ganhou 250 mil. Eu acho muito pouco o salário do Lewandowski. Eu acho que o grande escândalo aqui é o baixo salário. Eu acho que o Lewandowski, inclusive, deveria entrar com processo contra o Daniel Vorcaro por, sei lá, calúnia de difamação não presta, né? Sei lá, não tem um negócio de me tirar proveito de gente mais velha, de idoso, né? Sabe, ludibriar pessoas, proveito de incapaz. Pô, tem um negócio desse aqui contra o Daniel Vorcaro, não é possível. Eu acho que o Lewandowski deveria, no mínimo, ganhar a mesma coisa, né? A gente não defende isso, a igualdade de gêneros, né? Ele ganha também 3 milhões por mês, só 250 mil. O líder do governo no Senado também indicou o Guido Mantega, Jacques Wagner, no entanto, nega essa indicação. Só indicou o Lewandowski. O contrato entre o Master e Lewandowski, a advocacia, foi assinado no dia 28 de agosto de 2023 e os pagamentos prosseguiram até o mês de setembro de 2025, quando Lewandowski já estava no Ministério da Justiça havia 21 meses. Ele assumiu o cargo em janeiro de 2024. Ou seja, o contrato com o Master rendeu cerca de 6,5 milhões de reais brutos ao escritório da família de Lewandowski, dos quais 5,25 milhões após a ida dele para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao assumir o cargo do ministério, o ex-ministro deixou a sociedade e foi formalizado no dia 17 de janeiro e os sócios do escritório que sobraram foram os 2 filhos dele. Tá tudo em família. O objeto do contrato era, aspas, prestação de serviços de consultoria jurídica e institucional de caráter estratégico, né? Consultoria institucional com o ex-ministro do Supremo. Por parte do Lewandowski, advogados para o Master. Uma das tarefas de Lewandowski era participar das reuniões do Comitê Estratégico do Banco Master. No entanto, durante todo o período do contrato, ele só esteve em 2 dessas reuniões, segundo apurou a coluna. Com a ida dele para o Ministério da Justiça,
O escritório passa a ser representado pelo advogado Henrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro. Segundo apurou a coluna, Henrique não fez nenhuma entrega significativa para o banco, embora os pagamentos tenham continuado. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é bobagem, porque se é para falar de que não fez entrega e o pagamento continuou caindo, é um contrato muito maior do que o do Lewandowski, né? Aí não tem nem o que a gente reclamar. Várias das informações muitas pessoas podem encontrar nas redes sociais. Mas para ser dossiê, a gente tem que colocar um tempero diferente. Pois bem, estava eu passando ontem pelo Twitter e eu me deparo com Sérgio Fernando Moro, senador. E acima de tudo, uma informação que as pessoas estão relativizando e eu fico sem entender. Sérgio Moro está liderando as pesquisas para ser o próximo governador do Paraná. O homem que levou as primeiras pessoas que montaram e fizeram parte do inquérito das fake news, como o delegado Igor Romário de Paula, que já trabalhou com o Moro desde o caso do Banestado, o homem que entregou a cabeça de Bolsonaro e que mentiu, o homem que só aceitaria continuar à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro se Bolsonaro aceitasse a nomeação dele para a diretoria-geral da PF, que na época o Moro queria impor a todo custo quem? Disney Rossetti, ligado a Dom Pedro III, desde a época que Dom Pedro III era secretário de Justiça de São Paulo. Fora diversas outras coisas que o Moro aprontou, né? O Moro é o pai da perseguição que a direita sofre. O inquérito das fake news, ele só vai para cima da direita após a saída do Moro em 27 de maio de 2020. E este cara lidera o governo do Paraná. Pronto, isso é uma parte. A outra parte é o quê? Sérgio Moro acha que tem estatura moral e o direito de apontar o dedo pro Lewandowski. E aquele ditado que quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 pelo menos aqui apontado para você, é a coisa mais real do mundo. Seria interessante que o escritório de Lewandowski esclarecesse os serviços que foram prestados em contrapartida ao vultuoso contrato de 5 milhões. Vultuoso contrato. Eu adoro esses termos. Esclarecer os serviços. Sérgio Moro, quando deixa o governo Bolsonaro, ele trabalhou em 2 locais. Que eu sei, né? Valfrido Vardi. Eu só sei de uma coisa que o Moro foi fazer. Eu não sei o pacote completo. Foi produzir pareceres. Um dos pareceres do Moro foi contra o Brasil. Foi a favor do Benjamin Stemmet numa disputa contra a Vale. Muito bem pago. R$750 mil por 3 pareceres. O outro contrato do Moro foi para Álvares e Marçal, uma empresa que conhecida por fazer recuperação judicial de empresas e que fazia a recuperação judicial de diversas empresas que foram alvos da Lava Jato. E tinha uma grande crítica que Moro, ele estaria fazendo, a porta giratória do outro lado do balcão, como se ele tivesse tomado decisões que poderiam ter prejudicado as empresas e agora ele está do outro lado do balcão para dar um jeitinho e ficar tudo como manda o figurino. E na época as pessoas queriam saber o que Moro foi fazer na Álvares e Marçal. E o Moro? Ele falou ou não falou o que ele foi fazer lá? A gente vai ter que relembrar um pouco dessas histórias, só que antes quero mostrar para vocês o que está se tornando parte da direita brasileira. Eu respondi ao Moro o seguinte: até hoje eu espero você esclarecer os seus serviços para o Valfrido Vardi, para Álvares e Marçal. Conta para mim, Moro. Habla, muchacho. Aí vem o Bruno Prado. Kim Paim só queima gente da direita? O que ele ganha para fazer isso? Moro e Bolsonaro todos erram, todos podem receber crítica, agora o foco teria que ser ganhar a eleição. Ganhar a eleição? Elegeu o Moro? O cara que me persegue? O cara que colocou a Polícia Federal contra a direita, que alimentou Alexandre de Moraes. Eu elegi esse cara. Eu não sou maluco, eu não sou doente. Eu não sou doente. Quem apanha não esquece. Fora que esse cara me perseguiu no CPF. Eu não sou louco. Eu não sou louco. Mas você vê como é a mentalidade de algumas pessoas de direita. Justificando um roubo em cima de outro problema. Eu estou justificando o que o Lewandowski fez? Ao invés de se juntar ao cara, eu me juntar ao Moro, não, eu não sou louco, eu não vou me juntar com quem ajudou Alexandre de Moraes. Enfim, contra o ex-juiz ruim, né? O que você faz é uma alfinetada. Isso. Moro foi uma decepção, mas a hora não é essa.
Temos aqui um juiz para falar quando é a hora que você pode expor um político de conduta extremamente duvidosa e que participou da perseguição da direita de forma ativa. Vocês nunca... eu nunca vou me juntar com o Sérgio Moro. Nunca. Nunca. Não é que eu sou vaidoso, é que eu não me junto com quem trabalha para Alexandre de Moraes. O petista covarde me fala, eu sou petista. Ele nessa época era do governo. Existe uma coisa chamada conflito de interesse. Não é sobre ser governo ou não. O Lewandowski, quando começa a trabalhar, também não era do governo. Peraí, era senador? Não. Assim como o Lewandowski também não era mais ministro do Supremo. Petista covarde, tu é o capacho mais sem honra que já vi por aqui. Até os petistas mais calhordas têm mais caráter. Fala, fala, fala. Aí vem Flávio, tira foto e apoio. Bom, se o Flávio tirar foto com o Moro, pra mim é uma decepção. Pra mim só mostra que o Flávio não faz a mínima ideia do principal responsável em colocar o pai dele na cadeia e torturar o pai dele, que foi Sérgio Moro. Não tem ninguém, mas ninguém. Você pode procurar qualquer vídeo meu. Sempre que eu tenho que apontar alguém, não tem ninguém que foi maior responsável por perseguir Bolsonaro do que Sérgio Moro. Ninguém. É porque parte da direita não tem memória. E só para mostrar aqui o último. Kim Paim faz um post para quando você for mudar a pauta. Que coisa desagradável. Falta de educação. O tema é sobre o ex-ministro. Ainda tem o momento certo de criticar. Todos são perfis de direita. Vejam o que a direita se tornou. E se você entrar nos perfis e ver quem eles seguem, quem eles admiram, eles não idolatram ninguém. Quem eles admiram, vocês entendem um pouquinho a mentalidade. Só que vamos voltar aqui um pouquinho. Para a gente entender que tem algumas coisas que realmente são relevantes. Vamos voltar... Peraí, para ficar mais bonito ainda assim, ó. Esqueci que eu botei aqui, ó. Vamos voltar no tempo para o episódio 828 e 829, que foram ao ar no dia 29 de janeiro de 2022 e no dia 30 de janeiro de 2022. E olha que coincidência, gente. Dia 30 é daqui a 3 dias. Dia 29 daqui a 2 dias. Ou seja, olha só, no mesmo período do ano, no final de janeiro, só que em 2022, o Brasil assistia a um escândalo muito similar ao escândalo do Lewandowski. As coisas no Brasil não são apenas cíclicas, elas ainda se repetem quase no mesmo tempo. Vendido e bem pago. E o outro? Caiu a máscara. Vamos ver o que a gente comentava. Vamos ver aqui primeiro o 828. Já deixei aberto. Tava mais ou menos assim. O vídeo na época estava vindo de 6 partes. Na terceira parte, a gente falava do Moro. Moro afirma ter recebido 3 milhões e 700 mil por serviço para consultoria dos Estados Unidos. Aí o Lewandowski foi 6 e pouco. Só que o Moro recebia mais por mês do que Lewandowski. Aí o contrato do Moro foi super rápido. O contrato do Moro ainda era maior do que o do Lewandowski. Na época, esses eram os tweets. Saber a verdade, transparência dos ganhos de Sérgio Moro, né? Na iniciativa privada, live. Ele ia fazer uma live para contar a questão do MBL. Entrando agora, né? Ao vivo. Os detalhes do contrato de Moro com Álvares e Marçal. Veja quanto ele recebeu. Moro recebeu $656 mil na Álvares e Marçal. E a Elisa falava, ó, antes mesmo de entrar na live, marcada para as 18 horas, com a turma do MBL, para revelar seus ganhos, Globo e antagonistas já estavam publicando os valores recebidos por Moro. Eis o método lavajatista de vazamento de informação. Passando pros contatinhos que ele tinha para já ir revelando a coisa. Olha, na época, nem o Constantino ousou passar pano para Sérgio Moro. O Constantino que atualmente segue abafando o contrato de Sérgio Moro com o Valfrido Vardi. Até então, era o principal advogado da defesa do Daniel Vorcaro. Cadê você, Constantino? O Constantino do velho julgamento. Era um dia como amanhã, porque amanhã é dia 28. 28 de janeiro de 2022, ó. Lança um desafio a todos aqui, ganhar 3 milhões e meio em apenas um ano. E agora vem a parte mais difícil. Ainda assim, continua alguém de classe média, porque era isso que o Moro dizia. Com 3 milhões e meio na conta, mais offshore, o Moro ainda ganha um super salário no Podemos. Fazendo a coisa certa sempre. Aliados e adversários de Moro concordam que revelações dos valores que recebeu não encerra o caso. Sim, porque o Moro mostra o valor, mas o Moro não explicou o que ele estava fazendo na Álvares e Marçal. O Moro não explicou se tinha conflito de interesse.
Ministro do TCU manda setor de inteligência fazer relatório sobre relação entre Moro e Álvares e Marçal. E o Moro não quis nem responder ao TCU. Se achou aí Toffoli no momento e veio com essa. Aí no vídeo seguinte, que saíram mais informações, essa foi dividida em 4 partes. Na 4ª parte, e aqui a coisa fica mais curiosa, começa, né? Cláudio Dantas. Moro escolhe um marqueteiro, aí depois já vai, né? Álvares e Marçal pede ao TCU o arquivamento da investigação contra o Moro. Para Álvares e Marçal está comprovado que nenhum valor foi recebido pelo Sérgio Moro, da Álvares e Marçal, AJ, e, consequentemente, não há conflito de interesse na contratação do Moro, porque eles falam que eles criaram CNPJs diferentes. E o CNPJ que Moro trabalhava, você tinha que confiar na Álvares e Marçal, você tinha que confiar. Não envolvia nada de Brasil, nada. Não, o Moro não está envolvido com nada. Confia na gente, a gente não mente. Nós não mentimos. O Marajá, que dizia caçar marajás. Aí tava lá, né? A estranha passagem do Moro pelo Álvares e Marçal começa já em seu anúncio, poucos meses após ser anunciado pela própria empresa como sócio-diretor de disputas e investigações. Enfim, né? Conforme o cerco do TCU ia se fechando, reduziram a participação de Moro a um mero consultor. No início era sócio, depois, não, só um consultor só. Em uma atitude assintosa, típica de autoritários, Moro, que assim como outros já afrontou o Supremo, decidiu seguir com as suas afrontas contra o TCU. Primeiro se negou a passar a informação de quanto recebeu, trabalhando para Álvares e Marçal, né? Depois decidiu marcar uma live passando por cima do TCU e divulgando a informação da maneira que mais lhe favorecesse, sem explicar o que constava no contrato dele. Consultor do quê? Porque Lewandowski também é consultor. Eu quero saber o que é que o Lewandowski foi fazer. Embora tentasse divulgar seus ganhos de uma maneira que lhe ajudasse perante a opinião pública, assim como em outras ações do ex-juiz e ex-ministro, acabou se complicando ainda mais. Durante a live, ele disse que não enriqueceu, ou está mentindo, ou ele acha que ganhar quase 3,6 milhões de reais em um ano é pouco. Aí você entende o comentário do Constantino, né? Na época. O Moro tá de brincadeira falando que é classe média. A pergunta que todos deveriam estar fazendo é: que serviços Moro prestou para que fosse remunerado em quase 300 mil reais por mês? Ele tem provas dos trabalhos prestados para o escritório? Alguém tem prova aí dos trabalhos da Viviane Barsi de Moraes, do Banco Master? Mas a direita está cada vez mais parecida com o que ela costumava criticar. A direita passou a ter ódio da verdade. Porque não favorece a luta antipetista. Então tem que varrer para debaixo do tapete. E o show de coisas estranhas não parou por aí. Durante a live, Moro afirmou, né, que Álvares e Marçal abriu outro CNPJ para exclusivamente cuidar dos casos da Odebrecht, inclusive dá um número. E, se pesquisar o número, consta como inválido. O motivo disso, aparentemente, o Moro informou o número errado. Como pode, né? Mas sim, numa live onde ele se propunha a provar sua idoneidade, ele erra o número. O movimento deu tão errado que a hashtag MoroMamateiro está ocupando a primeira posição nos trend topics do Twitter deste sábado. É a opinião pública dizendo o que acha do Moro. A próxima legislatura no Congresso Nacional precisará discutir de maneira séria e técnica uma quarentena para membros do Judiciário, Ministério Público e Forças de Segurança, principalmente os juízes que, com suas decisões, podem suspender eleições ou até mesmo sabotá-las. Hoje nosso sistema político está seguro de um Moro que seja mais competente e ainda mais autoritário? Tá ou não? Não tá, né? Chegamos nas eleições de 22. E aí, o sistema político brasileiro estava seguro de alguém mais competente e ainda mais autoritário do que o Moro? Estava a eleição brasileira? O que Alexandre de Moraes fez? Não, nada impede o uso político de operações e investigações do Ministério Público, ou lá de cima do Olimpo, né? Aí, na época, ainda tinha mais, ó. Está mais do que claro que o combate à corrupção virou uma indústria muito lucrativa, assim como o combate, né, em defesa da democracia, a luta pela democracia. Repito os questionamentos que fiz no início desta coluna. Que serviços Moro prestou para que fosse remunerado em quase 300 mil por mês? Ele tem prova dos trabalhos prestados para o escritório? Moro se tornou Marajá. Tem muito juiz aí que se tornou Marajá, né? Muito juiz, muito juiz. Você nem sabe chamar de juiz, né? O ministro.
o desfecho do homem que dizia combater a corrupção, né? O desfecho do homem que dizia defender a democracia e que depois foi prestar consultoria para os corruptores, é digno do Brasil. E é mais digno ainda daquilo que Moro ama chamar de nova política. Sérgio Moro omitiu o contrato de serviço que estabelecia, ou ainda estabelece, né, o seu vínculo com Álvares e Marçal. O pedido tem seu objetivo, claro, e cita todas as peças, ou seja, o seu contrato de trabalho e sua sociedade no offshore. E o Moro na época não quis comentar, não. Ele mandou um despacho, perguntando mais informações. Aí o Constantino atacava, porque não é crítica, né? Não pode falar do lava-jatista que é ataque. Eles falavam que a turma do Vem Pra Rua era gado, que estava defendendo o Moro na época, dizendo, né? Quem é competente consegue um bom emprego com um bom salário e uma boa empresa. É, tipo o Lewandowski no Banco Master, né? E aqui, meu amigo Cláudio Dantas, na época, né, do auge do lavajatismo. Eu gosto do Dantas, véio. O Dantas é um cara que é previsível. O que der dinheiro ele vai fazer, ele vai dançar na boquinha da garrafa. É porque com o PT não vai rolar. Mas esse é o Dantas, sabe? Olha, Dantas, não dá, bicho. O Dantas agora, ele tá na pira de defender um determinado deputado. E o Novo também, né? Óbvio. Mas aqui era a época do Sérgio Moro. Fake, porque o cara fala o seguinte, né? Cheirando mal, era um petista Paulo Teixeira. Tem um profissional de compliance no mundo, ganharia o valor que o Moro ganhou. Aí o Dantas fala fake, salário comum em dólar. 650 mil dólares. Aí eu fui olhar, né? Aí eu fui olhar, gente, ó. Aqui é na Austrália. Aqui na Austrália? Não há dúvida se aqui era... Não, aqui não é na Austrália, não. Aqui era algum lugar que eu fui lá na internet. Enfim, ó. De 237 a 340 mil. E esse aqui, sabe... Conselho Geral, né? O diretor de investigações. Mas enfim, o diretor de tecnologia, risco compliance, 159, 210. Aqui é Estados Unidos com certeza, né? Aqui acho também, aqui deve ser Colorado, sei lá, o Califórnia, deve ser Colorado, enfim. Isso aqui na época eu olhei Estados Unidos, certeza. Então, 150, 210, ninguém. Eu não achei nenhum emprego pagando 650 mil. Então, salário normal não era Cláudio Dantas. Aí viu o Mauro Sabino, que agora tá no antagonista, no Metrópolis. Fique rico, Sérgio Moro. Fique. Aí brincavam, porque o curso que Nando Moura vendia era Mestres do Capitalismo. Aí tá ali, né? Como ganhar 3 milhões e meio em um ano? Não entendi, né? Bia Supremo. Diogo Mainardi, Mário Sabino, Cláudio Dantas. Mamata. Ai, ai. Pois é os memes da época, dos defensores do Sérgio Moro. Sérgio Moro revela que trabalhou de catador de latinhas, ganhava 3 milhões e meio por ano, dava pra ficar rico. Ele falou, não, só era classe média. Outro meme da época, semi-vibe, né? Marreco. Enfim. Para Moro, Bolsonaro já esclareceu o caso, essa do FII. Isso é o quê? A canalista da Universidade de Sérgio Moro em relação ao Bolsonaro. Aqui são as mensagens, né? A do Sérgio Moro. Moro com a Bolsonaro por rachadinhas. A Elisa lembrando, né, que Bolsonaro já tinha esclarecido o caso para Bolsonaro em 2019. E a Moro, na época de campanha, sabotando o Bolsonaro, a campanha presidencial de Bolsonaro, atacando o Bolsonaro por algo que Bolsonaro já tinha explicado para ele desde 9 de janeiro de 2019. E eu tenho que unir essa direita, né? Aí o Moro tava lá na época no Podemos. Então, esse aqui é o que vai se tornando parte da direita brasileira. É ódio à verdade. E ainda pra falar da direita... Vou pegar essa aqui. Calma que ela vai fazer muito sentido. Enfim. Calma fez lá uma postagem que esquece por hora. Falando lá, ele pega uma postagem antiga do deputado federal Nicolas Ferreira. Parece que não foi o Kim Paim que mudou, hein? Aí tava ali, ó. Coisa boa é alguém falar Kim e lembrar só do Kim Paim. O outro foi esquecido junto com o MBL. Época que Nicolas gostava de mim. Aí o Gustavo vem falar o seguinte. Bons tempos que o Kim Paim não trabalhava para a esquerda fazendo dossiês diários, tentando queimar qualquer um que divirja uma vírgula dele. Esse sou eu, viu? Aí a Áurea fala assim, ó, político tem que ser cobrado tanto direita como esquerda. Por que temos que deixar de cobrar o Nicolas, por exemplo? Não tem lógica. Vocês precisam aprender a agir pela razão, não pela emoção. Aí o Gustavo disse, uma coisa é cobrar, outra é ficar chamando de traidor, etc. Eu falo, irmão, posta um vídeo ou um único tweet meu chamando alguém de traidor. Se não postar, né, eu vou te expor em vídeo e a quem você defende.
Aí eu boto assim, mentiroso safado, aprendeu-se assim com sua mãe ou com seu pai? Espero você provar sua afirmação. Aí olha a postagem que ele coloca. Obviamente eu pesquisei, né? Eu já sabia que em vídeo eu nunca tinha feito isso. No Twitter, falei, deixa eu ver se eu chamei alguém. Aí eu vi. Quando você coloca o termo traidor. Aí ele achou essa postagem. Eu sabia o que ele ia achar. Eu sabia. E eu até fiquei feliz que pelo menos no final ele mesmo disse, eu vou facilitar o teu trabalho. Aí veja só. Ué, tá bom. Mostra o único tweet de você chamando alguém de traidor. Foi isso que tu pediu. Mas pode me chamar de coleira do Deltan e do Novo, mesmo assim, não me importo. Calma que eu não vou pegar a coleira ainda não. Calma que vai chegar a hora. Calma. Aí olha qual é o tweet. É a Malu Gaspar dizendo, ó, Toffoli desprezou a posição da PGR interina de Lula contra Supremo investigar transparência internacional. E aí o Deltan reclamava e eu falava, Deltinha, você tá desesperado para proteger os seus amigos da transparência internacional. Você é um traidor do quê? Da pátria. Saia da vida pública e vá viver com o Moro. Gente, eu acho que não é difícil de entender que uma coisa que você falou o seguinte, ó, você é um traidor, você traiu o Bolsonaro, você fez isso, você fez aquilo outro. Outra coisa é o termo traidor da pátria. E é algo muito específico. Quem conhece a história, quem sabe o que o Deltan Dallagnol já aprontou, como, por exemplo, a fundação da Lava Jato, onde teve aí, né, as peripécias do Deltan e as discussões com o Bruno Brandão, a ponto deles discutirem como obter o apoio do Jorge Soros através do Pedro Abramovay. Eram bilhões de reais envolvidos na época. Então, assim, para mim, você tá realmente sabotando o país. É um traidor da pátria. Não é divergência de, ai, você não escuta o que Bolsonaro disse, você é um traidor. Não teve o caso agora recente da Campagnolo contra Bolsonaro, não respeitando a decisão de Bolsonaro? Em algum momento eu falei, você é uma traidora? Eu não gosto desse termo traidor. Eu não uso. Eu me conheço. Não é uma coisa que eu fico reclamando. As minhas críticas são em relação a posicionamentos, posturas. Não é uma vírgulazinha. E eu normalmente costumo fundamentar porque eu não concordo com alguma coisa. E aí eu respondo, resumindo, você não achou nada. Nenhum tweet chamando alguém que discorda de Bolsonaro ou alguém da direita de traidor. Obrigado, já bati print caso você apague. Amanhã você brilhará. Minta e defenda o errado. Olha o que sua mãe e seu pai criaram, né? Era mais fácil você assumir o erro. Aí ele continua. Ué, cara, fiz o que você pediu, mas tu não quer cumprir com a tua palavra, faz o que quiser. Eu sou só um Zé Ninguém mesmo, né? Eu falei traidor, etc. Vai muito além do que usar especificamente essa palavra. Que tá no print. É, exatamente, a mesma coisa. Não entendi, assumir o erro, né? Aí o Carlos Benca, hoje eu nem durmo. E aí por fim o Gustavo diz, vou até facilitar o trabalho dele de tanta preocupação. Pronto, agora dá pra mostrar. Você tá entendendo o tipo de perfil? E o porquê a direita vem se tornando o que a direita vem se tornando? Esse é o Gustavo. Esse é o Deltan. Coleirinha do Deltan. A direita tá passando por um processo de emburrecimento. A direita está compactuando com coisa errada para blindar gente como Sérgio Moro, gente como Deltan Dallagnol e outras lideranças políticas que por alguma razão as pessoas têm algum sentimento de amor, carinho que eu não consigo compreender o que é. Então assim, a tal união da direita, ela é mais importante do que sanar os problemas do país. Só é um problema para o país a porta giratória se for o Lewandowski, se for o Guido Mantega, se for o Sérgio Moro, pode. Se for o Jorge Soros só é um problema se financiar o Guilherme Boulos, a fundação do FHC. Se for para ajudar o Deltan Dallagnol, aí o Jorge Soros é bom. É o que já virou a parte da direita no Brasil. E aí, o principal nome que lidera as pesquisas no estado do Paraná para o governo é Sérgio Moro. O caso do Master é bom saber, para se informar, a gente falar com pessoas na rua, mas eu não acho que a população tem muita capacidade de mudar o destino do Brasil. Só que eu acho que, pelo menos no Paraná, é possível que a direita brasileira eleja alguém melhor. Eleja alguém com um histórico de, pelo menos, não ter trabalhado para Alexandre de Moraes perseguir a direita. Vocês vão deixar que o cara que criou a perseguição da direita vai se tornar governador do Paraná? Vocês são malucos. Mas vamos voltar a falar do Master, né? Ainda tem muita coisa.
Eu acho que a gente não vai conseguir chegar nas queixas que eu queria da Globo. Mas vamos lá. O ministro do Supremo vê situação de Toffoli no caso do Master. A situação de Toffoli como relator do caso do Master no Supremo é descrita pela maioria de seus colegas como insustentável, mas ele só deixa o processo se quiser. Por enquanto, tem se feito de morto. Aí vem atualizações. O Supremo quer que Toffoli mande caso Master para a primeira instância, mas essa informação do Igor Gadelha, ela é bem relevante, porque é o seguinte, pode chegar em um determinado ponto que até o Toffoli fala, beleza, eu vou mandar para a primeira instância, mas a depender do que brotar nos próximos dias, pode não ir para a primeira instância, porque pode realmente aparecer pessoas com foro privilegiado. O motivo para chegar no Supremo meio que não cola, que é o caso lá do Bacelar, que é comprar uma casa, é um negócio que não tem nada a ver com nada. Mas o Paquito já falou do Ibanez, né? O Ibanez não tem foro no Supremo, mas tem foro no STJ. Mas enfim, o Igor Gadelha falou o seguinte, o ministro do Supremo sugeriu a Toffoli que envie o caso do Master para a primeira instância, como forma de tirar pressão sobre a corte. A solução, contudo, tem um porém. Segundo o ministro do Supremo próximos a Toffoli, o envio do caso para a primeira instância dependerá da avaliação sobre o envolvimento de autoridades com foro privilegiado no caso. Aí fala o caso do Bacelar, que foi o que fez chegar no Supremo. Os investigadores ainda avaliam o material. Enquanto isso acontece, o deputado não é sequer investigado. Há, no entanto, chance de outras autoridades com foro privilegiado aparecerem na investigação do Master. Como mostrou o Metrópolis, o Paquito, dono do Master, disse à Polícia Federal em depoimento que chegou a conversar com o Ibanez, que é governador do Distrito Federal, sobre a venda do banco para o BRB. A citação Ibanez em tese pode impedir o envio dos inquéritos sobre o Master para a primeira instância. Como governador, ele tem foro no STJ. Outra sugestão dada a Toffoli para reduzir pressão sobre o Supremo no caso, segundo apurou a coluna, seria ele tirar uma licença médica. O ministro Conduto também resiste a essa opção. Eu não acho que proporam isso daí pro Toffoli. Porque, gente, imagine, se você fosse hoje ministro do Supremo, não pense como bolsonarista, pense como ministro do Supremo. Você queria receber esse caso na mão? Você sendo ministro do Supremo. Pense que você é um ministro do Supremo que o Lula poderia te indicar. Pense no perfil de pessoas que compõem o Supremo. Nesse perfil, você acha que é interessante para alguém pegar esse processo e colocar no colo? A imprensa vai cobrar pelo quê? A sociedade vai cobrar pelo quê? Tu vai arquivar? Vai dar confusão. Tu não vai arquivar, tu vai pra cima? Vai dar confusão também. É aquele típico caso que ninguém quer pegar. Ninguém quer pegar esse caso. Melhor que fique com o Toffoli. Eu vou valendo que grande parte dos ministros pensam assim. Até porque teve gente que falou isso. Mas aí foram sendo mais matérias sobre isso, né? Toffoli e o caso. A articulação para jogar batata quente do caso Master na Justiça Federal. As articulações, enfim, que o caso Master envolvendo o Toffoli vá para a Justiça Federal, caminharam mais neste fim de semana. Por enquanto, o Toffoli nega a possibilidade a interlocutores que não sejam os envolvidos nestes entendimentos. A previsão é que isso ocorra ao longo de fevereiro. Só que a Malu Gaspar traz informação que vem na outra linha. Então, tá meio desencontrado, difícil de bater o martelo. Escute só o que ela disse. E agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então, talvez isso explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Gente, o celular do Vocaro a gente ainda não viu. Essa última etapa teve a apreensão de vários outros celulares. Tem o celular do presidente do BRB, tem documento, tem sigilo telemático. E a gente está vendo, o pouco que está visível, a gente consegue dizer que a permanência do Toffoli no inquérito é insustentável. Imagino que a gente não está vendo ainda. Imagino que a gente não está vendo ainda. A Malu Gaspar falou logo no início, né? Companheiro Gilmar e companheiro Moraes querem que o Toffoli continue à frente do caso. É pepino, irmão. O Valdo Cruz foi o mais sensato. O Supremo vai continuar sangrando enquanto o Toffoli for relator do caso. Enfim, né? Fachin fez a notinha. Não conseguiu debelar a crise. E o tribunal vai continuar sangrando até que o Toffoli, né,
continue sendo relator, a avaliação de ministro do Supremo de investigadores que alertam para o risco das investigações revelarem novidades negativas para o magistrado. E caso com que a Malu Gaspar falou, né? Ainda não sabemos. Na hora a gente vai saber, né? Eu espero que a gente saiba, viu, Malu Gaspar? O que é que tá nesses celulares aí, viu? Espera aí que a Polícia Federal vaze para você. Aí falando do Fachin, ou Fraquim, o apelido maldoso que Fachin deu de colegas. Tentativa de Fachin de convencer os seus colegas a aceitarem a implantação de um código de conduta para o Supremo levou à criação de um apelido maldoso que circula entre os próprios ministros, tanto em favor quanto contra a novidade. Edson Fachin. A volta antecipada de Fachin foi feita a pedidos. Fachin antecipou sua volta das férias na semana passada para tentar alternativas para a crise de imagem que atinge o Supremo depois de pedidos de alguns ministros. Eu fico imaginando quais, né? Falou assim, o Supremo tem que responder, tem que servir o presidente. Forma dura, institucional. O aguardado discurso de Fachin na reabertura do Supremo. Pois é. Segunda-feira agora, tem a volta aí do Supremo. Dia o quê? 2 de fevereiro. E aí, né? Nossa, o que é que vai ser dito dia 2? Não, se não for dia 2, é terça, dia 3. O que é que o Fachin vai falar sobre o papel judiciário? Enquanto isso, a gente não sabe disso, né? Tiveram mais críticas ao longo do final de semana. Só para colocar essa em sequência, uma das críticas, as de ontem, você me vai comentar só amanhã. Mas eu quero trazer essas críticas todas mais para quê? Não vai ter nada novo que a Lígia Maria está comentando que vocês não saibam. Mas acho que é relevante abordar todo esse tipo de crítica para pelo menos saber o seguinte, cara, na época que aconteceu essa confusão, até onde a imprensa se deu o trabalho de criticar e de revelar. A vergonhosa nota de Fachin. O presidente da mais alta corte do país trata o trabalho da imprensa não apenas como um ataque ao Supremo, mas ao próprio Estado Democrático de Direito. Esse discurso falacioso tem baseado várias decisões do tribunal. Não, ministro. Quando jornalistas mostram anomalias no caso, o contrato milionário do escritório de advocacia da esposa de Moraes com o Master, a relação de fundos ligados ao banco com um resort que tinha participação dos irmãos de Toffoli, que este frequenta o resort e é visto como se fosse o dono, que a sede da empresa desses irmãos é a residência de um deles e que a cunhada de Toffoli nem sequer tinha conhecimento desse fato, estão apenas cumprindo sua função social de examinar as ações do poder público. Tudo isso daqui vocês já viram 1001 vezes, mas lembrem, muitas vezes tem gente no Brasil que mora em Nárnia e vai ler o jornal no domingo, às vezes até compra o jornal impresso da Folha e vai se deparar com esse texto. Aí o cara, quando ele pegar, ele nem sabe do caso do Master de nada, numa matéria como essa, ele acaba sabendo de tudo isso de uma vez só. Às vezes não memoriza, ele fica chocado, ele pode até pesquisar por mais coisas. Por isso que os jornalistas sempre citam tudo, todas as vezes. Não, ministro, os jornais não querem derrubar o Estado de Direito, mas revelar aos cidadãos fatos que devem ser investigados. E se o Supremo não quer ser alvo de críticas, também deveria apoiar esclarecimentos, prefere, porém, bancar a vítima institucional. Esse papel que a Corte interpreta na nota de Fachin é o mesmo que sustenta os abusos no inquérito das fake news em outros casos. Em 2024, por exemplo, Moraes abriu investigação sobre vazamento de mensagens publicadas pela Folha, que mostram ações fora do rito por parte de seu gabinete. Porque haveria indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado de Direito. Mas o ministro não é o Supremo, e o Supremo não é a democracia. Qualquer narrativa nesse sentido não passa de blindagem corporativista, e, ao tentar conter o escrutínio público pela imprensa, revela-se autoritária. Aí o Fachin concedeu 2 entrevistas, uma para a Globo, uma para o Estadão, e além disso ainda participou de um evento lá em São José da Costa Rica. Erosão democrática compromete a independência judicial e leva à perseguição de juízes. Se você perguntar isso para alguém de direita, algum bolsonarista, eles vão falar assim, que a destruição da democracia por parte dos juízes é o que está levando à perseguição de pessoas de direita, né? E o que leva a pessoas de direita a criticar o judiciário. Mas o Fachin, obviamente, ele vai inverter a ordem. Na entrevista para o Estadão, o Fachin disse que impeachment de ministros do Supremo abriria crise institucional muito grave. Realmente, gravíssima, né? Meu Deus do céu. Como é que Lula ia governar depois disso? Essa foi a entrevista que deu para Carolina Brígido e Murilo Rodrigues Alves. Eu separei a introdução, porque a entrevista tá chata pra bonita. Não fala nada com nada.
O que você acha do caso do Toffoli? Não respondo nada específico. Na hora de for, a gente vai falar no plenário. Sabe aquelas respostas que não fala nada com nada? E o que tinha pra falar, resumiu em 3 parágrafos. Edson Fachin. Ou nos autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. Tipo assim, né? O que tá na Constituição de freio e contrapeso pode acontecer, né? O Senado pode fazer o papel dele que tá na Constituição. Fachin defendeu que o Supremo cria um código de conduta para garantir a transparência, inclusive sobre parentes de magistrados que advogam. Pai de uma advogada, ele prega enfrentar o tema sem filhofobia. A regra deve ser a transparência, tudo sobre a mesa. Não pode prejudicar os filhos, né, Fachin? Embora cite uma maioria no tribunal favorável ao código, Fachin reconhece o argumento de colegas que preferem adiar o debate por ser eleitoral. Ele, contudo, alerta para o risco da inércia. Ou nos autolimitamos, ou poderá haver uma limitação de um poder externo. Não creio que o resultado seja bom, haja visto que aconteceu na Polônia e no México. O ministro descarta riscos de impeachment, mas admite que o Supremo nem sempre se ajuda, citando o alargamento do foro privilegiado como exemplo. Para este ano, ele demonstra preocupação com a hemorragia de avatares geradas por inteligência artificial nas eleições e defende que o papel do Supremo está na preservação da institucionalidade democrática. Entendo muito bem o que você quer falar com isso, Fachin. Agora, a entrevista que foi curiosa, saiu hoje, né? 00:01, só pra garantir que era hoje. Foi na Globo. Tem uma fala do Fachin, que é essa manchete, é uma fala meio dúbia, sabe? De verdade. E... sei lá, velho. Esse povo é meio vaidoso, né? Tem um ego assim elevado. Imagina aí, o cara... esse pessoal, eles recebem por dia... não só eles, caciques políticos, empresários. Esse pessoal recebe o que eles chamam de clipping diário, que é o quê? Existem empresas que mapeiam assuntos que são do seu interesse e te mandam meio mastigado com um breve resumo. E além disso, obviamente, eles também vão pegar as coisas relacionadas ao seu nome e te avisar para saber. E você poder se planejar, né? Sua estratégia de comunicação, se você vai rebater, não vai rebater. Você não vê aquelas notas do Lauro Jardim, a atualização, a defesa de fulano entrou em contato, o deputado falou isso. Eles recebem essas informações. Não é que eles leem essas matérias todos os dias. Então, assim, eu acho que o Fachin, ao receber os clipes diários que ele recebe, vendo que os ministros estão fazendo piada com ele, estão atacando ele, estão chamando de fraquinho, fora o que ele vê pelos corredores, fofoca que chega no ouvido, pode ser que tenha essa possibilidade. Então eu coloco no campo da possibilidade, mas não se empolgue com isso. Que é o quê, ó? Não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. Diz Fachin. Esse doa a quem doer, ele tá falando bem dos colegas dele do Supremo, né? Aí, isso daqui já tá logo na primeira pergunta da entrevista. O ministro Dias Toffoli, sendo questionado sobre as condições de continuar como relator da investigação do Banco Master no Supremo, 2 irmãos do magistrado já foram sócios de um resort no Paraná e venderam a participação para um fundo que é ligado ao cunhado Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira. Diante disso, Fachin, o senhor entende que Toffoli deve permanecer à frente do caso? Aí o que ele diz? Ele começa aquela resposta padrão que fala nada coisa nenhuma. Como presidente do tribunal, não posso antecipar juízo sobre circunstâncias que eventualmente serão apreciadas pelo colegiado. Parte do que foi mencionado envolve atos não jurisdicionais. Aí agora que vem a parte relevante. Mas uma coisa é certa. Quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. Então, talvez essa galera com ego muito inflado tá meio chateado com o que tá acontecendo. E para reforçar esse posicionamento, temos um vídeo da Daniela Lima, mas parêntese, só para falar da história da filhofobia, 2 coisinhas rápidas. Parentes de ministros do Supremo atuam em 1.900 casos em tribunais superiores. 8 ministros do Supremo têm parentes advogados com processos na corte. Por isso que o Fachin quer discutir sem filhofobia, né? Filhofobia, esposafobia, primofobia, irmãofobia, né? Tem que tomar conta dos parentes, né, Fachin? Que coisa. Mas enfim, para reforçar os motivos do Fachin, quem sabe aí chutar o pau da barraca, de raiva dos seus coleguinhas, olha o que a Daniela Lima vai falar sobre o clima na corte, principalmente da ala política, que é quem manda, Dilma Mendes, com o Fachin. Esta
esta fala do ministro Gilmar Mendes, hoje, que vai de novo, é a segunda fala em defesa do ministro Dias Toffoli, é praticamente uma resposta ao Fachin. Não é nem uma defesa do Toffoli, é uma resposta ao Fachin, que cita exemplos ao longo da entrevista que soaram de novo como um chute na canela dos colegas. O ministro está, neste momento, travando uma batalha que é de comunicação dele contra ele mesmo. Porque quanto mais contorce para poder explicar ou acalmar ou aplainar ali o terreno do debate das ideias sobre, de novo, um código de conduta contra o qual ninguém é sanamente contrário, quanto mais se contorce, piora o ambiente interno. Eu não vi o Supremo ingressando num ano judiciário com um clima tão ruim quanto eu estou vendo agora, Sarza e Sakamoto. E você, Sakamoto? A Daniela Lima nunca viu o Supremo iniciar um tão ruim quanto esse. Como eu estou triste. Eu vou chorar, Daniela Lima. Essa foi a fala do Gilmar Mendes que ela se refere. O ministro Dias Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição e com o funcionamento regular das instituições. No exercício da jurisdição, sua atuação observa os parâmetros do devido processo legal e foi objeto de apreciação da PGR, que reconheceu a regularidade de sua permanência no caso. A preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições. E o Gilmar Mendes, mais uma vez, tomou uma checada no Twitter. Já dá para pedir música, viu, ministro? O post elogia Toffoli, mas ignora indícios de suspeição. Viagem já tinham com advogado de investigado no caso Master, em novembro de 2025. Decisões contestadas ampliando ingerência no inquérito e crises geradas a ponto de discutirem saída honrosa para problema criado. E tá ali o link de uma matéria da Globo para reforçar isso. E falando da Globo, pra gente ir pro nosso finalmente, Curte Marval Pereira. Uma fé coloca assim, ó, 3 coisas. 1. A Globo largou a mão totalmente do Supremo neste caso. Estão falando de impeachment e até do Moraes. O Merval fala de censura como se fosse normal, provando que ele sabe que essa carta tá na mesa. O programa inteiro tá sendo para espancar o Supremo. Vamos ouvir. Dúvida nenhuma. Ninguém pense que isso vai acabar. Ninguém pense que não tem gente querendo fazer delação premiada, não tem gente querendo contar mais histórias. Não há como escapar, a não ser com censura. Né? Então, eu acho que os ministros do Supremo têm que se preparar para um ano muito duro, inclusive porque é um ano eleitoral. Se o Senado quiser forçar uma situação e iniciar um processo de impeachment esse ano ainda, no mínimo vai ser uma pauta para a campanha de muita adesão popular, porque a opinião pública está irritadíssima com isso e não está... Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. No mínimo vai ser uma pauta para iniciar um processo. Aqui, ó, quiser forçar uma situação e iniciar um processo de impeachment esse ano ainda. Se o Senado quiser forçar a situação e abrir um processo de impeachment ainda esse ano, no mínimo vai ser uma pauta para a campanha de muita adesão popular, porque a opinião pública está irritadíssima com isso e ninguém está querendo entender as razões conceituais do Supremo. Ninguém quer saber o seguinte: quem é que roubou? Quem é que está atrás do Master? Quem é que está defendendo o Master? Por que está defendendo? Isso é que as pessoas querem saber. Não tem jeito de resolver o caso sem que isso seja resolvido. E não é uma... Pegando aquele gancho do Mafien, diz assim, o programa inteiro está sendo para espancar o Supremo. Se vocês forem no site da Globo, na parte de opinião, você vê que
todos os colunistas de opinião de política estão batendo no Supremo. Isso a gente ia comentar na sequência, mas vai ficar longo demais o vídeo, né? Ia precisar de mais de 20 minutos. Tem gente que ia falar, faz... Não. Tá de boa por hoje. Amanhã, sem sombra de dúvida não, né? Vai acontecer uma coisa na direita ao longo do dia de hoje pra gente tentar dosar basta de... Mas eu acho que amanhã vai ser dia de banco master de novo, viu? Mas é isso, né? Esse é o Brasil. E aí, gente? Hoje em dia eu tento olhar as coisas de uma seguinte forma. De tudo que rola no Brasil, como eu até falei já ao longo do vídeo, tem coisas que, obviamente, são muito importantes para as pessoas conhecerem o que está acontecendo, para, com base nas informações que elas obtêm, argumentos, né, comparações, o povo poder utilizar, né, no caso vocês, utilizar todas as informações para fazer aquele trabalho de despertar pessoas. Falar, olha o que está acontecendo, sabe? Poxa, presta atenção, acorda, vem para a direita, vem para o nosso lado, a gente está contra isso daqui. E você tentar explicar para a pessoa. Também tem um lado, né, de conhecimento da coisa. Eu acho que é importante você entender o que se passa no país, né? Nunca coloquei isso em palavras, então não tô aqui pensando como explicar isso, mas acho que você consegue ver que a política brasileira não é um negócio assim que tudo é separado. Você vê que as coisas elas se interligam. É como se fosse realmente assim, uma novelinha. A gente tá aqui todo dia tem um episódio diferente, né? Todo dia um vídeo diferente. Você vê que são continuações. Os casos, eles vão indo, vão vindo. Uma pessoa que apareceu em um caso reaparece tempos depois em outro caso. E você vai começando a compreender. E isso vai te dando mais ferramentas para explicar, né, para as pessoas o que acontece, você mesmo compreender as coisas sozinho, quando você vê alguma notícia, alguma coisa, tá no meio de alguma discussão. E outro ponto que eu sempre também levo em consideração é o quê? Eu já falei isso também várias vezes, eu considero as pessoas que estão na internet e que acompanham a política de forma constante e regular como a militância da direita. A militância deveria ser um grupo que realmente está afiliado a um partido, segue, né, basicamente um conjunto de regras, tem um organograma, hierarquia, enfim, tem toda uma pauta, age de um jeito um pouco diferente. Mas, no cenário que a gente tem hoje no Brasil, quando a gente olha a população, que tem uma grande parte da população que não acompanha a política, tem uma parte maior ainda, e aqui não acompanha nada, acho que é menor. Então, uma parte grande, um grande bolsão que acompanha a política do ouvir falar. É aquela mensagem que recebeu normalmente no WhatsApp, na rede social, ou ouviu no lugar de trabalho, ou ouviu de relance. Ela não para assistir vídeo de políticas, mas às vezes outra passa um vídeo no TikTok, passa um vídeo no Instagram, aquela coisa rápida, ela meio que acha que ela sabe das coisas, que é tudo igual, tudo corrupção, ou que Lula é um pouquinho diferente, que Bolsonaro é um pouquinho diferente. Quem acompanha a política, não. É outro perfil. E esse perfil não é todo mundo que segue políticos nas suas redes sociais. Para mim, essa pessoa é que hoje, basicamente, ela tá no Twitter e no YouTube. No Twitter porque é onde a confusão realmente acontece e no YouTube porque é a única plataforma que normalmente você vai ter um conteúdo mais denso, porque vai ter mais tempo para falar. A gente faz um vídeo aqui de mais de 1 hora. Aí tem todos os outros canais também, faz suas lives, suas análises, tudo mais. Não dá para comparar isso com shorts, com reels de Instagram, né? Com vídeo de TikTok de 2 minutos. Você não consegue se aprofundar nada em 2 minutos. E aí, pegando o que a gente comentou até no vídeo ontem, aquele vídeo da esquerda falando que hoje o maior partido do Brasil é o bolsonarismo, que é um partido sem fronteiras, para além das fronteiras do partido, espécie de partido digital. Eu realmente acho que isso é algo real. E quando acontecem essas confusões, que eu acho que dá pra gente relembrar coisas que aconteceram lá atrás e mostrar para as pessoas que elas precisam ter um pouco mais de amadurecimento político, olhar para as pessoas realmente com um olhar crítico. Quem é Sérgio Moro? Quem é Deltan Dallagnol? Cara, por que tem um maluco de bigode falando desses caras? Ele é pago pelo PT para criticar? Um país está sendo pago pela esquerda para dividir a direita ou não? Tem algo a mais. E eu acho que esse algo a mais, quando as pessoas têm um pouco de maturidade e refletem em cima de fatos, isso ajuda que a chamada direita pare de produzir falsos profetas, né? Falsos ídolos, falsos, sei lá, aliados. É uma coisa que também é constante na história da direita.
De 2013 para cá, a quantidade de gente que cresceu na direita e que se mostrou pior do que o PT não tá de brincadeira. Porque, assim, e não é só aquele ponto do o petista é menos pior porque a gente sabe que ele é nosso inimigo. Não, não é por causa disso. O PT faz um mal terrível. Assume abertamente que é inimigo. Só que tiveram pessoas ao longo do tempo na direita que as ações delas, as ações concretas e reais, causaram mais prejuízo para a direita do que todas as ações que o PT tomou contra a direita. A capacidade que o PT tem de fazer mal à direita não é tão grande como algumas pessoas da direita tiveram. Hoje, muita gente já consegue compreender que não existiria inquérito das fake news sem a CPMI das fake news, sem os materiais produzidos pelo Luciano Ayan, junto com a turminha do MBL. E Nando Moura não mudou de lado à toa. Danilo Gentili também sabia o que estava fazendo. E o processo de criminalização da direita, das manifestações de direita, essa história de fechar o Congresso Supremo, surge pelas mãos do MBL. As pessoas compreendem isso. Eu acho que não teve nada mais nocivo para a direita do que o inquérito das fake news. E os inquéritos do Supremo, da Amnistia Digitais, a trama golpista que está sendo feito contra Bolsonaro, contra o 8 de janeiro. Então, eu acho que é realmente relevante compreender essas coisas. Tem pessoas que eu deixo claro, não tem nenhuma possibilidade de eu me unir a essas pessoas. Eu acho que essas pessoas têm que ter realmente assim, combatidas, expulsas. Fala, cara, vai embora. Eu não quero marchar ao seu lado, porque você serviu ao Alexandre de Moraes lá atrás. E a gente passa por eu fico vendo assim, existe uma parte da direita que realmente passa por um processo de imbecilização, de estupidificação, onde para-se de questionar quem são as pessoas, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, o passado delas não importa, o que importa é derrotar o Lula. Fala, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Sabe qual é a linha que tem assim, que se cruzar não dá mais para ir? Então eu acho que esse tipo de coisa é relevante. Eu sempre tento relembrar. E também mostrar, né? Sabe, a gente lida com notícias, fica parecendo que as coisas são inéditas. Não foi Moro que iniciou Porta Giratória. Porta Giratória no Brasil desde a época do Império. Tu vai achar notícias como essa. O cara tá de um lado do balcão, depois do outro. E tá aí. A gente tem que, uma hora, né? Se acertar conosco e falar, peraí, velho, agora vai ser diferente. Vamos parar de repetir os erros do passado. Daqui pra frente a coisa tem que ser diferente que pra ver se a coisa começa a dar certo. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa também do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde tudo isso e muito mais está registrado no Atlas. Toda a perseguição que a direita sofre, as confusões do Lula, Banco Master. E te vejo amanhã. Fico com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!